Olá, caóticos! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim, eu estou bem, obrigada. Hoje começando mais um vídeo aqui desse canal. Vocês estão prontos para o vídeo de hoje? Não pergunto isso porque a gente vai falar sobre um dos casos mais horrorosos que aconteceram aqui em São Paulo. Sim, fica aqui nesse vídeo que você vai gostar. Antes de começar esse vídeo, eu já quero pedir para você deixar seu like, comentar, compartilhar, tocar no sininho e ajudar o canal a crescer, tá bom? Se você puder fazer isso, eu super agradeço. Bom, então vamos ao vídeo de hoje. Ocorreu uma série de crimes. Um serial killer chamado O Monstro do Morumbi, mas também podemos dizer que era o José Paz Bezerra. Ele cometeu crimes. Ele matou 7 mulheres e era um horror e abalou São Paulo em um dos bairros mais caros depois da Faria Lima e Alphaville. Sim. Enfim, José, ele foi assassino então de 7 mulheres e o nome Monstro do Morumbi se deu porque ao matar as vítimas ele as abandonava em terrenos baldios. É isso mesmo. Ele abandonava os corpos dessas mulheres em terrenos baldios. E as características dele como serial killer eram o estrangulamento das vítimas. Como sempre nós mulheres. Ele deixava as mulheres nuas ou seminuas e pés e mãos amarrados com peças de roupa da vítima, como sutiã, blusa, saia, tudo que ele pudesse conseguir para improvisar uma corda. E ainda deixava uma dessas peças para usar como enforcador delas. Ainda tinha mais detalhes, né, como tapar o nariz e a boca das vítimas com pedaços de papéis, mas mesmo com todas essas informações, né, e acesso às cenas dos crimes, a polícia não tinha nenhuma pista até então do criminoso. Um detalhe informado pela polícia é que ele levava dinheiro e joia das vítimas, e um dos detalhes nojentos é que ele levava uma das peças de roupa das mulheres que ele assassinava e entregava para sua esposa. E como eles sabem disso, sua esposa o denunciou para a polícia depois de receber, né, essas peças. Após a denúncia, ele fugiu, né, de São Paulo para o estado do Pará. Quando estava lá, ele teria ainda cometido mais 3 assassinatos. Ele matou mais 3 mulheres. E quando ele foi preso, especialistas fizeram, então, análise do comportamento dele, do assassino, né? E teriam chegado a algumas conclusões. Essa parte eu acho que me pegou muito, porque a gente tá falando de uma época em que a gente sabe que os recursos eram limitados ainda, mas eles fizeram estudos, assim, do comportamento dele. E aí eu fui vendo coisas e relatos e fotos dele. E assim, é muito horrível você pensar que essas mulheres elas foram assassinadas e amarradas e jogadas em qualquer lugar e a gente... Enfim, eu realmente isso é uma coisa que me pega assim bastante. Eu acho que a gente sempre chega nessa conclusão de que as mulheres são sempre as vítimas, são sempre elas que estão nesse número grande de assassinos, né, de serial killers, de feminicida, enfim, é uma coisa muito louca, assim, e, enfim, vou continuar a história para vocês entenderem que a coisa só piora. Então, os especialistas, após fazer essa análise de comportamento, chegam a uma conclusão que o José, o Monstro do Morumbi, seria uma pessoa que sofreu muito durante a infância. Dizem que, desde muito cedo, obteve responsabilidades como cuidar do seu pai, que então tinha hanseníase, e antigamente, nessa época, ela ainda era conhecida como lepra, né? Então, ele cuidava do pai, ele limpava, ele tirava as partes em que estava necrosada, e a sua mãe, ela se prostituía, e ela levava essas pessoas para casa, porque ela fazia o programa dentro da casa, e o José, então, ele via tudo, e com esse comportamento da mãe, ele começou a odiar ela,
né? E José tinha uma tática para poder obter a confiança das vítimas. Ele levava elas para sair, ele namorava com elas, ou seja, ele pedia elas em namoro. E também algumas dessas pesquisas dizem que ele tinha um padrão de mulheres. Ele sempre buscava por mulheres que parecessem com a sua mãe. Antes de cometer os crimes, o José, ele teve problemas sexuais nos seus relacionamentos, né? Mulheres com quem ele namorou não conseguiram aguentar serem maltratadas durante o ato. E isso fez com que ele buscasse essas mulheres para forçá-las a fazer isso e matá-las também. Quando foi preso, havia confessado que prefere fazer sexo com mulheres imóveis. Por isso que isso acontecia quando estavam mortas. Foi analisado ainda que José tinha um alto grau de ansiedade e pensamentos suicidas, né, por não suportar as práticas agressivas de companheiros na cela. Chegou a tentar se matar ingerindo cacos de vidro moído e pedaços de lâmina. Ao declarar então seus crimes, foi reparado que havia indiferença ao falar deles. E aí, a partir dessa indiferença, eles chegaram ao diagnóstico, né, como um psicopata sexual com necrofilia e sadomasoquista fetichista. E diziam ainda que, diante de tanta indiferença, José seria um indivíduo frio, calculista e bárbaro, liquidando as suas vítimas com brutalidade e até de forma animalesca, tirando qualquer dignidade das suas vítimas. Eu acho que isso me pega muito. Ele realmente tirava qualquer dignidade dessas mulheres. Ele foi preso e condenado por 4 dos 7 crimes. E em 2001 ele saiu da penitenciária e até hoje não se tem nenhuma notícia dele. Então ele ainda está solto por aí, ele cometeu esses crimes horrorosos, foi condenado apenas por 4 de 7. De 7 não, né, que ainda tem as 3 mulheres do Pará. Então são 10 mulheres, ele só foi condenado por 4 delas, né, 4 das 10 mortes. E é isso, assim, a gente fica com essa história que me parece muito injustiçada, assim, é uma história que eu acho que é muita injustiça com essas mulheres, porque 4 delas tiveram a sua morte ali, ele pagou pelo que fez, mas só por 4, eram 10, então assim, além de tirar a dignidade dessas mulheres, ele ainda teve essa oportunidade de simplesmente sair livre em 2001, e então a gente não sabe onde ele tá, a gente não sabe de nada, enfim, e uma pessoa que tem que tem essa frieza ao falar dos crimes e da forma com que ela fez esses crimes, eu acho que me pega mais, assim, sabe? De pensar que ela vai cometer de novo. Será que já não cometeu? Quer dizer, e se ele conseguiu se safar de 10, só pagou por 4 crimes, como, entende? Tipo, mais um caso que a gente vê que não tem a justiça feita e que fica aí pra gente uma história dessas que realmente eu imagino que deve ter abalado muito, porque tudo que acontecia nessas épocas, eu acho que tem essa estrutura de abalar, porque você não tem como você saber acompanhar como a gente tem acesso hoje na internet, né? Então tudo a gente consegue acompanhar, existem vários tipos de noticiários seguros e não seguros, fake news e não fake news, e você consegue acompanhar isso, você consegue entender como está o caso, o andamento, então dependendo você consegue. Agora, nos anos 70, 60, 50 e 40, como é que a gente ia saber? Né? Fica sempre esse pensamento, assim, eu não sei como é que chegou para você aí, espero que você tenha gostado desse vídeo, não tem muitas informações, na nossa página Os Dois do Caos, eu costumo colocar as fotos dos crimes lá também, se vocês quiserem seguir, só entrar aqui, mas eu também vou colocar algumas imagens no vídeo, e é isso, obrigada por quem ficou até o final, um beijo e até o próximo caos.